E Deus colocou no meu coração nessa manhã para compartilhar contigo a palavra de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. E nós vamos viver um tempo da restauração da nossa fé. Diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, depende da tua Bíblia, aí está dizendo que é entre 3 e 4 horas da manhã, que a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Era a última, da noite antes de amanhecer. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós, nessa manhã, queremos mais uma vez te louvar e agradecer por iniciar uma nova semana, um novo ciclo, um novo tempo de 7 dias, na tua casa, na tua presença, na comunhão dos irmãos da fé, para que essa palavra produza em nós um tempo de restauração, de reconstrução e de restituição. Senhor, como é bom e agradável que os irmãos possam viver em união. E nós somos gratos porque nesse mês de junho especial, nós estamos comemorando os 4 anos da Ohana Church. 4 anos, Pai, de evangelho de Cristo nessa casa. 4 anos de oração pelas manhãs. 4 anos de cultos pelos domingos pela manhã, de quarta-feira à noite, de encontros, de retiros, de cursos, de evangelismos, Senhor, de retiros, enfim, Senhor, nós damos a Ti, Pai, a nossa ação de graças. Nós somos felizes, como diz o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos e júbilos, porque entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, continua a restaurar as nossas vidas, continua a restaurar os casamentos, continua a restaurar as nossas famílias. E nessa manhã especial, nós expomos a Tua palavra, queremos examinar as Sagradas Escrituras para que o Espírito de Deus
restaure a nossa fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor traga compreensão, clareza, à luz da sua palavra, para que saiamos daqui, Senhor, cheios de fé e de esperança, fortalecidos e renovados na nossa fé em Cristo, pois essa é a arma que o Senhor nos deu para vencer esse mundo caído, corrompido, em trevas onde jaz o maligno. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Restauração da fé. Uma palavrinha tão pequena, mas é a linguagem do céu. Quando se fala em fé no Brasil, o pessoal costuma dizer que o povo brasileiro é um povo cheio de fé, sim ou não? Ah? Mas será que biblicamente passa pelo crivo da Bíblia? Porque superstição para Deus não é fé. Crendice para Deus não é fé. Misticismo para Deus também não é fé. E Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, fez uma prova prática, algumas com seus discípulos, com a galera que caminhava com Jesus. Ele disse, vocês vão entrar no barco e vão para o outro lado. Eu vou despedir o pessoal aqui, depois a gente se encontra. Aí os discípulos entraram no barco, era final de tarde, depois de uma experiência maravilhosa de multiplicação de pães e peixes e tal, eles entram no barco, estão lá no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, e eles estão indo para o outro lado. E Jesus sobe um monte e tem um tempo ali de comunhão, de intimidade, de oração com o Pai. E lá de cima ele viu o apuro que os discípulos se encontravam, porque veio uma tempestade do nada, os ventos contrários, ondas, o barco estava a ponto de afundar, de naufragar. E óbvio, Jesus, vendo a dificuldade dos discípulos, ele desceu do monte e foi ajudá-los. Mas foi ajudá-los de uma maneira inédita. Ele foi andando sobre a água. E a gente sabe que, humanamente falando, se não tiver uma prancha, um longboard ou um bodyboard, não vai afundar, né? A lei do empuxo vai puxar nós para debaixo do mar. Mas ele veio no meio daquele caos, aquele intempéries, ele veio sobre as ondas. E os discípulos, quando avistam ele chegando, eles ficam calmos, serenos, tranquilos. Ai, graças a Deus, Jesus está chegando para dar a mão para nós. Foi isso. Eles se apavoraram mais ainda, porque não identificaram que era Jesus. Eles começaram a gritar igual criança quando vê uma sombra e acha que é o bicho-papão. Ai, nós vamos morrer! E aí Jesus falou, calma, tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham fé, sou eu. E aí Pedro, né, que falava antes de pensar, sanguíneo da gota, Jesus, se é tu mesmo, manda-me ter contigo aí. E Jesus falou, senhor, vem. E aí Pedro, tomado de uma fé, arriscou, ele saiu daquela segurança, por mais que o barco estava balançando, entrando água, aquela coisa toda, mas o pessoal estava tudo ali, a galera estava toda no barco. Ele se dispôs a descer do barco e a dar alguns passos sobre as águas igual Jesus. Mas no meio desses passos, o texto vai dizer que ele sentiu o vento, ele sentiu o mar. Ele falou, opa, o que eu estou fazendo aqui? E ele acaba afundando, tomou uma vaca, como a gente fala no surf, tomou um pau. E ele ia se afogar.
Mas na mesma hora que a fé dele foi lá para baixo, literalmente, ele renovou a fé dele. E ele clamou, ele orou, ele disse: Jesus, me salva. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão. Pegou ele, disse: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Tu não estava andando? Tu não estava olhando para mim? Tu não estava crendo? Tu não estava confiando? O que te levou a parar de crer? A parar de confiar? O que te levou a olhar para você novamente? E aí os dois entram no barco, o vento para, consequentemente as ondas param, e todo mundo que estava no barco, inclusive Pedro, que estava todo molhado, envergonhado, se sentindo culpado, a Bíblia diz, versículo 33. Os que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Fé não é ausência de tempestade e nem de problema, gente. Mas nós precisamos entender que a presença de Jesus vai estar conosco mesmo nós atravessando as tempestades. Nós precisamos entender que, assim como Pedro viveu uma montanha russa espiritual de altos e baixos, porque ele foi o único que teve a ousadia e arriscou sair do barco para andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo, um pouquinho depois, a fragilidade da fé dele para olhar para o vento e afundar, e viver a restauração da fé dele para pedir socorro por Jesus e ser salvo por Cristo. Isso também faz parte da nossa jornada da fé. Isso também acontece com a gente, ou não? Então Deus quer nos ensinar que Ele tem também um tempo de restauração para a nossa fé. 2 Coríntios 5, 7, Paulo vai dizer que nós não andamos por vista, pelas circunstâncias, mas nós andamos e vivemos por fé. Visto que andamos, seja por cima da água, seja dentro do barco, nós temos que andar e viver por fé, e não pelo que vemos. E como é difícil, pastor, porque nós somos igual Tomé, né? É mais fácil a gente ver para crer do que crer para ver. Eu sei que é assim que funciona. Mas Jesus quer nos ensinar que nós que fomos escolhidos por Ele, devemos aprender a andar pela fé. Nós vivemos um tempo hoje que ninguém quer arriscar. Por mais que o barco possa estar balançando, entrando água, correndo o risco de afundar, deixa eu no barco, não vou sair do barco. Zona de conforto. Já ouviu falar? Comodismo. Estou acomodado. Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Diga para a pessoa bonita que está ao teu ladinho: Jesus te chama para sair do barco. E sabe qual é o nosso maior inimigo para a gente sair do barco? Sabe qual é o maior inimigo para a gente identificar que é Jesus que está vindo para nos ajudar, ao invés de ser um fantasma? O medo. Os discípulos, desculpa a expressão, se borraram de medo. Se apavoraram, porque na cabeça deles não era Jesus, era um espírito de morte. Sei lá se eles achavam que era o Netuno. Tem surfista que clama para Netuno para mandar onda. Eu falo: Jesus, me dá a melhor onda. Aí depois que Jesus manda a melhor onda para mim, o pessoal fica: opa, você tá pegando tudo. Eu digo: você tem que aprender a pedir para o cara certo. Ué. Aí pedir para Netuno, pede para Jesus que ele manda. Que bicho fominha.
O medo faz a gente começar a imaginar e a pensar só coisa boa, né? É isso? Não? A gente começa a imaginar e a pintar um quadro de caos, um quadro apocalíptico que nem existe por causa do medo. Só que eu quero te ensinar nessa manhã que medo é exatamente o contrário da fé. Então, se a fé nos aproxima de Deus, olha só o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, se a fé em Jesus, se a fé em Deus nos aproxima e traz a recompensa, presentes do céu para nós na terra, o medo faz o inverso. Como assim, pastor? Você já vai entender. Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Abre aí. Jó 3, 25 e 26. Olha o que o medo produz na nossa vida. Aquilo que temo me sobrevém. E o que receio, o que acontece? Me acontece. Não tenho descanso, ou seja, não tenho paz, eu vivo atormentado. Qual é o contrário de esperança? Desespero. Não era assim que os discípulos estavam? Quando viram Jesus? Desesperaram. E já não tinha mais esperança. Para eles era certo, o fantasma vai matar a gente. Nem repouso, nem sossego. E já me vem grande perturbação. Muita gente acha que foi Deus que levou aquela desgraça para a vida de Jó. Perdeu propriedades, os animais, os rebanhos, os filhos, a saúde, só não perdeu a mulher, né? Por quê? Tem gente até que canta, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome. Não, mas não é bíblico, porque a Bíblia vai dizer, só lê Jó. Quem tirou e desgraçou a vida de Jó foi quem? O diabo. E por que ele teve espaço e legalidade para vir na vida de Jó? Isso, pensa um pouquinho. É porque ele estava em pecado, como os amigos achavam. É porque ele tinha medo, exatamente de perder os animais, as propriedades, os filhos, a saúde. Por isso que ele viveu aquele tempo terrível, porque exatamente ele tinha medo que aquilo acontecesse com ele. Por isso que Jesus falou para os discípulos, ei, não tenham medo, sou eu, tenho bom ânimo, tenho coragem, tenho fé, sou eu, Jesus de Nazaré. Amém? Então, para nós vivermos a restauração da nossa fé, gente, em primeiro lugar, a gente precisa ouvir Jesus. Quem você tem ouvido ultimamente? Porque os noticiários e redes sociais só trazem desgraça, só má notícia, só calamidade. E eles têm um objetivo com isso: te abalar, te desestruturar, fazer com que você viva um caos emocional. Nunca
as pessoas estiveram tão adoecidas emocionalmente como nos dias de hoje. Ruim da cabeça mesmo. E graças a Deus pela vida dos psicólogos, mas eles só vão identificar para você a causa. A cura e o processo de restauração, ela vem através da palavra. Salmo 107, verso 20, diz: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Eles estavam convictos: nós vamos morrer. E Jesus falou: não, vocês não vão morrer não, sou eu, é Jesus. Não tenham medo, tenham coragem, tenham fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Bota na NVI que fica melhor, ô Renezinho. Romanos 10, 17. Então, quando o pastor Guto te incentiva para ler Bíblia, por favor, você vai ter que se esforçar para ler e meditar na Bíblia. Porque em algum momento das 24 horas que Deus te deu num dia, nós vamos ter que dominar e administrar o nosso tempo. E uma das maiores riquezas que a gente tem é esse camarada chamado tempo. Mas o que a gente está fazendo com o tempo? Desperdiçando o tempo ou aproveitando o tempo? Jesus diz: remi o tempo porque os dias são maus. Ou seja, aproveitem as oportunidades. Se tem um momento que o teu dia vai ser muito proveitoso, é o momento que você vai abrir as Sagradas Escrituras e examiná-la, meditá-la. Porque a Bíblia é Jesus escrito. Queria tanto que Jesus falasse comigo. Ué, mas tu não abre a Bíblia? Como é que Jesus vai falar contigo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você quer conhecer Jesus? Abre a Bíblia. O que Jesus falou para Pedro? Vem. E ele se encheu de fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. O que Cristo falou para os discípulos? Não tenham medo, sou eu. Falou para Pedro: vem. E aquilo encheu o coração dele de correr. Ele falou: eu vou mesmo. E ele desceu do barco e ele andou sobre as águas sem prancha, gente. Enquanto ele olhou para Jesus, enquanto ele colocou a fé em Jesus, enquanto ele confiou em Jesus, ele fez o impossível. O sobrenatural aconteceu na vida de Pedro. Amém? Quanto mais palavra, mais fé. Tem gente que diz que eu tenho fé, mas não sabe nada de Bíblia. Desculpa, tu tem qualquer coisa menos fé. É, pastor? É. Pensamento positivo não é fé, pastor? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é nem Deus. Por isso que o próprio Deus disse, quando Jesus foi transfigurado lá no monte, estava Pedro, Tiago e João, e Deus falou audivelmente, ao ponto de estar escrito nos evangelhos: esse é o meu filho amado. E olha que do lado dele estava Moisés e Elias. A ele ouvir. Se o próprio Pai, se o próprio Eterno, se o próprio Criador disse para nós ouvir Jesus, eu vou ouvir quem? Jesus. E hoje você vai sair daqui ouvindo ele dizendo para você: vem. Sai da zona de conforto, sai do teu medo, vem, porque eu te chamo para andar sobre as águas. Eu não te chamei para ter uma vida comum, eu te chamei para ter uma vida extraordinária. Quem recebe essa palavra? Em segundo lugar, para a gente ter a nossa fé restaurada,
a gente vai precisar de falar com Jesus. Porque o que Pedro falou para Jesus? Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. O que é falar com Jesus? Não é orar? Orar é falar, é se comunicar, é se expressar. A partir do momento que você se torna mudo para Jesus, a tua fé vai afundar. Tem um ditado popular que fala que quem cala, consente. Quando meu filho faleceu no braço da pastora com 4 meses, e a gente estava indo para o hospital infantil, e saímos aqui do Rio Tavares, aqui do canto da lagoa, passei por isso aqui tudo. Eu não estava falando, eu estava gritando com Deus dentro do carro, com a minha mulher desesperada, com um Cristiano morto no colo dela. Você falar e gritar. E Deus atendeu. E eu me lembro que o meu irmão mais velho, que eu vou conhecer no céu, também se chama, não sei qual é o nome novo que ele recebeu lá no céu, mas tem uma pedrinha branca que nós vamos ter um nome novo, mas eu vou conhecer. Também era cristiano. E com 4 meses, por erro médico e doente, ele veio a falecer. A mãe tinha 18 anos, eu acho. E quando a pastora foi para o hospital, eu fui com a Rebeca para deixar a Rebeca com ela, que a Rebeca era pequenininha. Quando cheguei lá, no meio dessa tempestade, esses ventos contrários, minha mãe botou a mão na cabeça e deu um grito. De novo, não! Eu falei, não vai ser de novo, mãe. Porque o meu Cristiano, ele é de Jesus. E eu louvo a Deus porque Jesus ressuscitou o meu filho. E ele saiu com vida do hospital. Porque eu falei com Jesus. E Jesus continua a nos ouvir. Clama a mim e eu vou te dizer coisas grandes que você não sabe. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem falado com Jesus? Pastor, a correria está tão grande que não dá tempo. Pois é. Aí você está cansando, fadigando, estressando, porque você está tentando resolver do teu jeito. E a tua fé está minguando, a tua fé está afundando, igual a de Pedro, porque Pedro só afundou porque ele parou de olhar para Jesus e olhou para ele mesmo. Ele falou, cara, eu não posso. É verdade, tu não pode. Afundou. E a gente é tentado olhar para nós. E aí a gente afunda, gente. Agora, enquanto a gente permanecer olhando para ele, quando a gente ora, quando a gente fala com ele, é porque a gente está olhando para ele. Amém? Amém? Gálatas 3. Pode voltar para RA. Agora que eu vi que está... Vamos ler do 1 ao 3. Gálatas 3, do 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou seja, o esforço próprio de vocês? Ou pela pregação da fé, ou porque vocês creram em Jesus? Sois assim insensatos, né? Loucos, que tendo começado no Espírito, começaram na fé, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo estava dando uma chamada no povo da igreja, porque vocês começaram tão bem crendo em Jesus, caminhando na obra do Espírito, agora vocês já estão olhando para vocês mesmos, do sacrifício, para Pedro começou tão bem, mas quando ele parou de olhar para Jesus, começou a voltar a olhar para ele, para a condição humana dele, ele afundou. Que Deus tenha misericórdia de nós para a gente continuar olhando para Jesus, amém? Romanos
capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que tem fé, que confia, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, na boa notícia do que Cristo fez por nós na cruz, de fé em fé, ou seja, do princípio, desde o momento que a gente crê em Jesus até o final, no último dia da nossa vida, tem que ser pela fé. Não pode começar na fé e de repente no meio do caminho dizer, não, mas agora sou eu. Tu não é o Roberto Carlos para cantar esse cara sou eu? Esse cara sou eu. Esse cara é Jesus. Foi ele que deu a vida por nós na cruz. Senão a gente afunda. Como está escrito, o justo viverá por fé. Deus está nos chamando em pleno século 21, em plena modernidade. Hoje em dia é tudo chat, GPT e IA. Saiba usar isso para o teu bem, mas continue caminhando pela fé. Amém? Chat, GPT, sei lá o nome que é o teu. Estou com um problema, o que eu devo fazer? Olá, tudo bem? Dobra o teu joelho, meu irmão. Se humilhe diante de Deus. Invoca o nome de Cristo. Você vai andar sobre as águas. Você não ouviu, eu vou dizer de novo. Você vai andar sobre as águas. Aleluia. Amém? Então, em primeiro lugar, para ter a fé restaurada, eu preciso da palavra. Para ter a minha fé restaurada, eu preciso de oração. E em terceiro lugar, para ter a minha fé restaurada, diz que Jesus e Pedro entraram no barco. No barco, quem estava no barco, gente? Os 11. E parece que eu estou aqui viajando, conjecturando, imaginando alguns deles se cutucando e dizendo, bem feito. Foi querer dar um de bonzão, está aí todo molhado, agora envergonhado aí, bem feito. Por que não ficou no barco? Eu posso ver Pedro sentando todo sem graça, molhado, envergonhado. Para que eu fui inventar de sair? Por que eu não fiquei aqui? Mas sabe o que me chama a atenção? É que todos, inclusive Pedro, adoraram a Jesus, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Aquele barco não tinha ninguém perfeito. Mas todos eles, por mais que fosse uma fé pequena, eles reconheceram de verdade quem era Jesus na vida deles. E às vezes a gente se sente assim, molhado, frustrado, envergonhado, dizendo, cara, eu não vou para a igreja porque eu estou mal. Cara, eu não vou estar no barco, eu prefiro afundar. Não. É no barco, é na comunhão, é na igreja, é no meio da fogueira que a nossa fé é restaurada. Quantas vezes eu vim para a igreja mais quebrado que arroz de terceira, mas eu vinha, porque eu sei que aqui eu vou ser restaurado. É aqui num abraço, é aqui num bom dia, é aqui num café, é num jantar, num café, comendo pizza. Deram prejuízo lá na pizza, lá, coitada da mulher. Tem gente que comeu 37 pedaços de pizza lá no jantar do namorado. Eu acho que eles nem namoraram à noite. Tomaram, como é que chamam?
um sal de frutas e foram dormir. Porque foi pizza, gente, salgado e doce. No começo pensava, não, pastor, não tá... calma, tá começando agora o rodízio. Daqui a pouco as meninas, não, obrigado, não quero mais. Eu digo, agora come, miserável. É ali que nós vamos ser aquecidos, é ali que a fé vai ser renovada, é ali que Jesus vai dizer, ninguém vai sair do barco, não vou perder ninguém, nós vamos chegar lá do outro lado. É o que a Bíblia diz, Atos 4:31. O início da igreja, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam o quê? Reunidos. Ninguém tem fé sozinho, gente. Jesus falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, cheios de fé, de ousadia, de poder, anunciavam a palavra de Deus. Quanto mais comunhão nós tiver, gente, quanto mais nós entender que nós somos corpo de Cristo, mais cheios do Espírito nós vamos ser, mais autoridade nós vamos ter para falar para os nossos amigos, familiares, conhecidos, a galera que é da nossa rua, que tem solução para a vida deles também. Que Jesus continua acalmando a tempestade, nos colocando no barco num lugar seguro. Amém? Ninguém vive fé sozinho, gente. Aprenda isso. E eu sei que para muita gente é difícil estar em comunhão, porque o pessoal gosta mesmo de ficar na dele, de ser caseiro. Não, pastor, deixa eu na minha aqui. De vez em quando eu apareço lá para dar um susto em Jesus, está tudo certo. Mas Deus não quer só isso para a tua vida, Deus tem muito mais. Pessoas, casais, famílias estão esperando você falar da grandeza e do poder de Jesus para a vida delas. Jesus não te salvou apenas para tu vir sentar o banquinho, esquentar o banco de domingo de manhã aqui na igreja, não. Você vai ser influenciador de pessoas. Não é só para ganhar like lá no teu Instagram. O que vai adiantar tu ganhar like lá, curtida no Instagram, se não houver transformação de vidas? Por que tu acha que toda santa segunda-feira, mais de 10 anos, o pessoal recebe o Bom Dia com Alegria? Para eu ganhar like, para eu ganhar... Pastor, monetiza. Que monetiza, rapaz? Para com isso, é semente, é Bíblia. As pessoas vão receber uma palavra de Deus para a vida delas para começar a semana. Muitas já conheceram a Jesus, se converteram, se batizaram, hoje estão em igrejas por causa do Bom Dia com Alegria. Semana passada eu consegui tirar a pastora Ruth 6 horas da manhã, um frio para ir filmar lá na beira da praia. Vão lá comigo. Oi, deu um baita sol nascendo assim, lá na Praia do Luz, lá em Bituba. Assim. Vai, que lindo. Eu falei, tá vendo, amor? Vem cá que eu vou te aquecer agora. Porque vale a pena. A palavra de Cristo é viva e transformadora, gente. Amém? Em nome de Jesus, não deixe esse fogo se apagar na tua vida, não. Salmo 133, verso 1. Oh, como é bom! E além de bom, é agradável viverem unidos, ou seja, em comunhão, os irmãos. Amém? Então, se eu me posicionar na palavra, na oração e na comunhão, a minha fé vai ser restaurada, a minha fé vai ser fortalecida, a minha fé vai ser renovada e eu vou voltar a andar sobre as águas. Pastor, mas eu não sou nem surfista. Mas você vai andar sobre as águas na tua vida, na tua jornada, naquilo que são os teus desafios. Amém? Por quê? Porque tudo é possível àquele que tem fé. Marcos
capítulo 9, verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, és tolo. Tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. Mas fé em quê? Aí é que é o detalhe, porque quando se fala de fé assim parece algo tão genérico. E eu quero concluir essa mensagem lendo contigo 1 João 5, verso 4 e 5. Essa é a fé que funciona, essa é a fé que traz o céu na terra. Se o medo traz o mal para a terra, a fé traz o céu para a terra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus. Lembra o que os discípulos adoraram? Só volta lá, Renezinho. Mateus 14, 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Volta lá agora, 1 João 5, 5. O bicho tá bom ali já. Pega. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o vento? Quem é que vence as ondas? Porque não é porque a gente crê em Jesus que não vai passar por vento e por onda, gente. Vai passar, não tem jeito. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé original. Essa é a fé que não é paraguaia. Essa não é fake. Essa é 100% original. É a que traz o céu para a terra, para a gente viver o impossível, o improvável. De repente o médico falou para você: olha, ou o gerente do teu banco falou: rapaz, já deu aquele friozinho na barriga, já te bateu insônia, que o barco está balançando, está entrando água, parece que eu estou vendo fantasma. Não. E eu termino dizendo: não faça tempestade num copo d'água. Toma esse copo de água. Vou repetir: quem tem fé em Jesus não faz tempestade num copo d'água. Quem tem Jesus toma um copo d'água. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Pastor Guto, eu preciso restaurar a minha fé porque eu estou sentindo que eu estou frágil na minha fé. Eu tenho andado ansioso, parece que as coisas ruins estão vindo e vão me derrubar. Não. Em nome de Jesus. A fé em Jesus vai te fazer andar sobre as águas. E aquilo que para o homem e a circunstância parece improvável e impossível, não é para Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que confia. Eu não sei qual é a área da tua vida que hoje Jesus está chamando você. Vem, levanta e anda. Não é tempo de ficar no barco,
É tempo de andar sobre as águas. Aleluias. Há um ambiente do céu descendo aqui nesse momento, que irá fortalecer e renovar a tua fé em Jesus. Mesmo que muitas vozes te digam o contrário, mesmo que as vozes estejam dizendo para você, já era, desista, é um fantasma, não tem mais saída, não tem mais jeito. Eu quero lembrar a você as palavras de Jesus para os discípulos que estavam naquela tempestade. São as mesmas palavras para nós nessa manhã. Tenha bom ânimo, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Eu não sei o que os médicos falaram para você e para a tua família. Eu não sei o que o mercado de trabalho está falando. Eu não sei o que o diabo está inventando e mentindo. Mas eu quero lembrar você as palavras de Jesus. Vem. Vem. Não tenha medo. Dá o primeiro passo. E eu vou te sustentar sobre as águas. Eu estou aqui, olha para mim, olha para o vento está soprando, a onda está agitada, você está sentindo esse balanço, esse mover aí, mas não anda pelo que tu está sentindo, não anda pelo que tu está vendo, anda pelo que tu está crendo. Eu estou dizendo, vem, vem, aleluias, sai da zona de conforto, sai de uma razão e de uma vida racional, começa a andar numa vida de fé. Aleluias. Eu quero orar por você, quero que você se coloque de pé. E se você nessa manhã precisa dessa oração para fortalecer a tua fé, nós estamos aqui, nós estamos no mesmo barco. De repente você está se sentindo como Pedro, molhado, envergonhado, se sentindo culpado, dizendo, eu falhei. Nós queremos orar por você nessa manhã, de uma forma objetiva. Se você puder sair do